dia. O meu nome é Jaime Rocha, sou Associate Partner da área fiscal da EY e queria agradecer à ACEP e à IDC o convite para estar aqui neste debate sobre o impacto da fiscalidade na competitividade do mercado digital nacional e internacional. Eu tenho também aqui comigo o José Carvalho, Product Manager da Saja. Tenho também António Rocha Mendes, Head of Tax ACS Associados, e também Gaspar Dorei, CEO da DOT. Pronto, muito obrigado a todos por estarem aqui presentes e acho que quando falamos, e nesta altura, de um tema como o impacto da fiscalidade no comércio digital, eu penso que até por estarmos tão próximos da entrada em vigor das novas normas do IVA, que foram no fundo enunciados pelas diretivas europeias, eu acho que é logo o que nos vem, o que acaba por vir à mente. E portanto, se calhar eu começava aqui pelo António, e ainda aqui é um tema mais, lá está, ou seja, a partir de 1 de julho, entrarem em vigor, então, em todos os 27 Estados-membros da União Europeia, e trarão aqui em vigor as novas regras de tributação em sede de IVA atribuídas aos sellers e marketplace. E, no fundo, a argumentação que foi elencada para estas novas regras acabaram por ser, basicamente, assegurar uma cobrança mais eficaz dos impostos, abrangente, simplificar esta cobrança e toda a parte burocrática que estava subjacente e, no fundo, tendo claramente como objetivo fazer crescer o comércio digital. Portanto, estas acabam por ser os pilares essenciais que neste caso, a União Europeia argumentou. Pronto, a questão, eu diria, de abertura seria: concorda, António, com esta, no fundo, com esta apreciação e com a principal razão pela qual vão ser introduzidas estas normas? Qual é no fundo, a sua opinião? Sim, concordo. Ou seja, eu acho que quando falamos nestas normas estamos essencialmente a falar em 3 grupos distintos de normas e com 3 objetivos distintos. Eu diria que o primeiro grupo, e aquele que é talvez mais relevante, tem a ver com o balcão único e com as regras de localização das operações, ou seja, onde é que o IVA nas vendas à distância é cobrado, quem é que é o país que tem direito àquela receita. E aqui, basicamente, portanto, há aqui claramente uma intenção de simplificação. O que se pretende com este conjunto de regras é não forçar as entidades que vendem à distância a registar-se e a cumprir com as obrigações formais no estado de destino dos bens e, portanto, permitir a estas entidades que no seu país de sede possam tratar de toda esta burocracia, portanto, faturação, o cumprimento de obrigações formais e ainda assim entregar a receita ao estado do destino. Basicamente o que vai acontecer, no caso de uma empresa portuguesa que tenha vendas à distância, vamos já para a Alemanha, o que vai fazer é que, em vez de se registar na Alemanha e cobrar o IVA alemão como faz hoje em dia, o que vai fazer é manter-se registado em Portugal, aceder ao balcão único, cumprir as obrigações de faturação nesse balcão único, portanto, em Portugal, sem registro na Alemanha, e entregar em Portugal o IVA alemão. E, portanto, o Estado português depois enviará para a Alemanha este IVA. Pronto. Depois, ligado também muito a esta regra, existem aqui novas normas de localização que impõem a tal tributação no destino. Eu acho que aqui o objetivo deste conjunto de normas é claramente facilitar a vida às PMEs, portanto, não criar aqui entraves nas vendas à distância e está ligado também àquela regra que tínhamos de que havia uma isenção na obrigação do registro no país de destino de um determinado valor, variava nos países europeus, e que foi reduzido agora uniformemente para 10 mil euros. Portanto, esta facilitação destes procedimentos permitiu também reduzir essa regra. Ou seja, hoje em dia diria que 99,9% dos casos o IVA é cobrado no destino através dos procedimentos levados a cabo na sede. Depois há um segundo e terceiro conjunto de medidas, um bocadinho diferentes, com objetivos diferentes, e estas visam as entregas de bens de reduzido valor. E temos 2 regras bastante, eu diria, controversas. A primeira refere-se às plataformas e aos marketplaces. E, portanto, basicamente, o que acontece é que o legislador criou aqui uma ficção
de que os marketplaces são adquirentes e vendedores de bens. Ou seja, há uma importação de um bem, vamos imaginar uma capa de telemóvel que vem da China para o consumidor português, é feita através de uma plataforma online. O que a lei ficciona hoje em dia é que é a plataforma que adquire o bem e que depois faz uma venda interna ao cliente final. O fornecedor presumido. O fornecedor presumido, exatamente. E, portanto, e se pensarmos porque é que isto é assim, e vamos ver que as razões pelas quais este conjunto de regras existe, esta ficção existe, não tem nada a ver com a eficiência. Aqui esta regra, o que tem a ver, claramente, um objetivo de, eu diria, disciplinar o setor, ou seja, obrigar a que haja um maior cumprimento das obrigações, nomeadamente da cobrança do IVA, que todos nós sabemos, todos nós fazemos compras online, sabemos que muitas vezes vendas que são obviamente sujeitas a IVA não vinham com o IVA. Claro, é isso, porque no fundo estas medidas também vão permitir claramente ampliar o leque de cobrança e o leque de sujeitos passivos vão passar a estar abrangidos. Claro, as administrações tributárias, isto há uma tendência de há muitos anos, adoram que as empresas, e quanto maiores as empresas forem, os bancos, as multinacionais, claro, que cumpram a sua função de inspeção e de cobrança. E, portanto, isto vem na sequência dessa tendência. Portanto, identificaram que as plataformas têm acesso a imensa informação muito útil, são um cobrador de impostos bastante eficaz e, portanto, introduziram estas medidas. E depois temos uma regra para as transmissões de bens de reduzido valor B2C, que vem de fora da União Europeia. E aqui, uma vez mais, há uma intenção de simplificação, mas também há uma intenção de aumento de receita. Estas regras, basicamente, o que dizem é que nas aquisições destes bens de reduzido valor com proveniência fora da União Europeia, existem basicamente duas opções para o fornecedor. Ou o fornecedor se registra naquilo que se chama o balcão único de importação, e então a venda que é feita ao cliente pelo fornecedor fora da União Europeia, essa venda vem já com o IVA, e, portanto, o cliente paga o IVA e é o próprio fornecedor que está registado num país, num Estado-membro de registro na União Europeia, que entrega o IVA, que depois é redistribuído pelos países da União Europeia, ou então não o faz. E o que acontece é que estamos no regime atual, basicamente, que é o processo de alfândega. E o processo de cobrança do IVA é feito através ou do CTT ou através das empresas de correio expresso. Aqui o ponto importante, eu acho que aqui o ponto crucial é que até hoje tínhamos uma isenção de IVA e um processo muito mais simples nas alfândegas para bens com um valor inferior a 22 euros e essa isenção foi eliminada. E, portanto, agora este processo aplica-se a todas as aquisições de 2 euros passam a estar sujeitas, ou 1 euro passam a estar sujeitas ao IVA, e aqui este ponto é muito importante. E a pergunta é, porquê que isto é assim? E os cálculos da Comissão Europeia é que a ausência desta isenção, e, portanto, e só é possível porque se facilita a vida aos fornecedores, porque senão não seria possível o comércio deste tipo de bens acabaria, mas a razão pela qual este limite foi eliminado é basicamente que a receita nestes bens, a receita de IVA nestes bens, está calculada mais ou menos em 7 mil milhões de euros por ano. E, portanto, é uma receita altamente relevante e que justifica, obviamente, a eliminação deste limiar. Há outra razão teórica, só para acabar, que tem a ver com o colocar em pé de igualdade os fornecedores europeus e os fornecedores extracomunitários. Ou seja, nestas remessas inferiores a 22 euros, não havia IVA e, portanto, os extracomunitários estariam em vantagem em relação aos comunitários. 22%, 23%, 24%, dependendo da taxa de IVA, é uma vantagem muito competitiva e, portanto, também se pretendeu eliminar esta vantagem. Muito bem. José, o que é que tem sentido aqui, portanto, da parte dos vossos clientes, portanto, enquanto Product Manager da SAES, o que é que tem sentido da parte, ou seja, na implementação desse sistema, o que é que tem sentido, qual tem sido o feedback, vocês próprios na implementação, portanto, a nível de software, da parte contabilística, qual tem sido a sua percepção
relativamente a este tema? As empresas estão preparadas, as empresas portuguesas, porque eu recordo que nós tínhamos, portanto, inicialmente era para entrar em vigor a 1 de janeiro de 2021, com todo o tema da pandemia, e foi decidido ser alargado o período para entrar em vigência agora 1 de julho de 2021. Portanto, daqui a cerca de 2 semanas. Como é que se sente que a empresa, qual é o feedback dos seus clientes? As empresas, genericamente, como é que estão preparadas para este desafio? Eu penso que neste momento as empresas estão a correr contra o tempo, porque até agora, com a questão da pandemia, com o tratamento de questões de layoff e, portanto, questões da própria organização, reorganizarem-se, e começarem agora no dia 1 de julho a implementar uma alteração tão grande nos seus processos, porque vão ter que começar a cobrar o IVA do país de destino na exportação dos bens intracomunitários. É uma alteração de processos bastante grande no processo de faturação e no processo inclusive de reporte depois, mais tarde, fiscal dessa mesma faturação e essa entrega de IVA depois ao tal balcão único onde se registram. Estão de facto a correr contra o tempo, nós próprios software house também estamos a correr contra o tempo, portanto a adaptar os sistemas para que as empresas estejam a dia 1 de julho já preparadas para esta nova realidade. E também acho que há muita falta de informação, principalmente porque agora, este tal limite que agora passa a ser 10 mil euros, que foi baixado pela Comunidade Europeia, o limite a partir do qual as empresas têm que se registrar num balcão único e passar a cobrar o IVA do país de destino, o impacto que tem é que há muitas microempresas que têm pequenos sites, pequenos e-commerces, que necessariamente são abrangidas por esta lei. E provavelmente nem o sabem. Então, aqui é necessária também muita colaboração dos próprios contabilistas certificados, da própria indústria de software, da própria ACEP e da própria IDC, de forma a que eles tenham conhecimento e se adaptem para esta nova realidade. E, de facto, muitas PMEs vão ser impactadas agora com isto. Terão vantagens, claro, porque será, como o António disse, esta questão dos impostos dos 22 euros isentos, da isenção de IVA até 22 euros por parte das empresas estrangeiras, vai trazer um benefício às empresas e também, quando elas aumentem o volume de faturação, também não necessitarão, como antigamente, de se registrar em cada um dos países da União Europeia. E, portanto, é, de facto, correrem contra o tempo. Sem dúvida. As plataformas digitais e, no fundo, outros facilitadores de comércio eletrónico, portanto, eles passam a estar obrigados a manter o registro de operações que tinham sido realizadas no fundo, como intermediários, para que comuniquem à autoridade tributária atempadamente. Como é que vocês estão a apoiar os clientes portanto, no fundo, em guardar toda esta informação? Tem sido uma tarefa fácil? Imagino que nem por isso, se calhar, provavelmente, mas como é que tem sido, José? Sim, é uma tarefa difícil, portanto, nós, naqueles clientes que nos solicitam, que têm, normalmente estas plataformas têm sistemas feitos à medida. Portanto, do nosso lado, como software house que cria software de gestão, do nosso lado, aquilo que nós estamos a apoiar é no registro dos movimentos contabilísticos que existem e que, principalmente para, no caso de uma auditoria, conseguir provar à administração fiscal o porquê daquele IVA ser cobrado. Isto é, porquê que aquele IVA foi cobrado para aquele país. Teve de ser por algum motivo, ou por causa do IP de quem adquiriu na plataforma de e-commerce, ou por causa do local para onde foi entregue os bens. E, portanto, da parte de registros contabilísticos é onde nós estamos a apoiar, adaptar os sistemas, a guardar essa informação que, no caso de uma eventual auditoria, será necessário fornecer à entidade. Como meio de prova à autoridade tributária, exatamente. Gaspar, agora ainda aí diria que para onde realmente pode doer e realmente onde afeta diretamente, certamente. Portanto, o Gaspar, como eu tinha dito, é o CEO da DOT, portanto, uma empresa que tem tido realmente um crescimento e uma performance verdadeiramente excepcional, e a questão é, como eu tinha referido, Gaspar, no início, portanto, uma argumentação da União Europeia para estas medidas é que tal vai fazer baixar os custos das empresas, portanto, tudo o que está inerente ao comércio eletrónico, e aqui tanto por via de uma diminuição da fatura fiscal, como também
em despesas que se vão poupar em procedimentos administrativos, ou seja, isto tinha como um grande argumento diminuir o procedimento administrativo. A minha questão Gaspar, sente isso? Esta conclusão realmente é aplicável a empresas como a DOT? O que é que está a sentir? Portanto, no fundo, qual é a sua opinião relativamente a esta argumentação da União Europeia? É verdade? Está a sentir isso? Estão a ter dificuldades, como acredito que muitas empresas têm tido? Como é que tem sido, Gaspar? Bom dia e obrigado pela pergunta e olá ao José e ao António também. Eu acho que o António fez aqui um resumo bastante bom sobre qual é a realidade destas alterações. Eu acho que, de um ponto de vista geral, em termos de competitividade, algumas destas regras realmente vão trazer mais imposto para a União Europeia, e isso é bastante positivo, porque no final do dia isto trata-se tudo de criar um level playing field, ou seja, a União Europeia é uma instituição bastante pesada e tendencialmente burocrática, e portanto todas estas medidas são positivas, eu acho, para os sellers no geral. O que, no entanto, se passa para os marketplaces não é tanto assim. Ou seja, o que acontece é que, e aqui resumindo, e o António falou disto, os marketplaces passam a ter a responsabilidade de fiscalizar não só os vendedores que estão nas suas plataformas, como os produtos que são importados da União Europeia. Falámos há bocadinho que os vendedores internacionais podem se registar. Podem, mas não precisam. Ou seja, se venderem através de um marketplace, o marketplace é que é responsável por fiscalizá-los. Na prática, por recolher o IVA e devolvê-lo ao Estado em nome dos seus vendedores. Ora, o que acontece aqui é que também não há uma diferenciação entre os marketplaces. Ou seja, nós temos marketplaces com 20 anos de história e temos marketplaces com 2, como é o caso do DOT, que estão a expandir. E cada vez mais há marketplaces a nascerem ao longo da Europa, muitos deles muito especializados, e isto, dada a dimensão, tem um efeito gigante. O José falou aqui dos procedimentos que são necessários. O DOT vem-se a preparar para esta legislação desde novembro de 2020, que foi mais ou menos quando as coisas começaram a concretizar do nível europeu. Para terem uma noção, nós para algumas das respostas só tivemos respostas da AT na semana passada e, portanto, para uma medida que é para implementar daqui a 2 semanas. E, portanto, o peso para uma operação como a nossa é bastante significativo. E é significativo em 2 vertentes. Uma vertente é o fluxo de pagamentos, ou seja, eu a partir de agora, em vez de dividir o dinheiro de uma venda de um vendedor internacional para o vendedor e para o DOT, eu vou ter de começar a fazer, e tipicamente fazia isto aqui como uma regra única, agora vou ter de ter regras específicas para diferentes situações, seja se o produto é importado, seja se o vendedor é internacional e seja às vezes se eu comprar 3 produtos no DOT e 2 deles serem internacionais e um ser nacional, por exemplo. E, portanto, nós, do nosso lado, temos de implementar todo este fluxo. Isto não é carregar num botão e agora já se faz. Não, é preciso. Há um custo de oportunidade gigante em tirar investimentos e capital de angariar vendedores, de trazer mais digitalização para o comércio, de levar mais produtos aos portugueses, para, por simplesmente, investir numa tecnicidade que nos está aqui a ser imposta. Eu percebo do lado da União Europeia, é muito mais fácil ser o marketplace a fiscalizar milhares de vendedores do que serem eles a fazer esse trabalho. E para as ATs, então, ainda mais fácil, não é? Portanto, acho que o António resumiu bem, isto aqui vem na tendência do que acontece na banca, do que acontece em outros setores, não deixa de ser um peso e um custo que, no final do dia, se reflete no cliente final. Porque enquanto nós estamos a investir nisto, não estamos a investir noutras coisas que lhes reduzem o preço final. Pior ainda, há uma segunda componente destas regras que diz respeito à faturação deste valor. Ou seja, quando eu sou responsável por recolher esse IVA e por ser o fornecedor presumido, que falaram há pouco, na verdade a pergunta reside em quem é que na verdade fatura este bem. E aqui a União Europeia foi mais leviana, no sentido de dizer, muito bem, eu vou dar o poder aos países de decidirem, aos Estados, de decidirem como querem fazer isto. Alguns países foram, obviamente, e eu acho que aqui, mais sensatos nesse sentido, e não obrigaram os marketplaces a faturar em nome dos vendedores, ou seja, em se colocarem na posição de serem quase um retalhista, como se comprassem o bem e depois o vendessem, o que não acontece na prática, e bastava terem falado com os marketplaces nesse sentido.
Agora deram esta liberdade aos países. Países como a França, por exemplo, deixaram cair esta medida e disseram não há uma necessidade de vocês faturarem em nome do vendedor, vocês o que vão fazer é só nos entregar o IVA. Perfeito, bastante mais simples. Portugal, no entanto, decidiu fazer o contrário, que é não, vocês têm que faturar em nome do IVA. Ora, isto aqui traz aqui mais um segundo peso para um marketplace como o DOT, que é nacional, paga impostos cá, dá um peso maior às empresas nacionais e quer digitalizar a economia portuguesa, porque além do custo de fluxos de pagamento ainda tem o custo de criar todo este fluxo de faturação, independente. Se pensarmos mesmo em outros marketplaces ao longo da Europa, eles não têm essa mesma necessidade. E, portanto, novamente estamos a falar aqui do level playing field, que é, há regras para um e há regras para o outro. E esses custos, feliz ou infelizmente, tendem a ser sempre maiores do nosso lado, o que é uma pena, basicamente. E não é só um custo para o DOT, é um custo para uma Vorten, para uma Fnac, para um quanto custa, todos os marketplaces nacionais têm este custo, enquanto que outros, mesmo a nível europeu, imagine-se uma Amazon, por exemplo, não tem. E, portanto, isso faz com que... E atenção, eu relembro que nem a Amazon nem a AliExpress tipicamente pagam €1 de imposto atualmente aqui em Portugal. E, portanto, novamente, se eu puder dizer qual é o cenário para um marketplace local ou um marketplace português, eu diria que é claramente mais negativo do que para o resto da Europa, na verdade. E volto a iterar. Acho que é uma questão de tentarmos criar um level playing field. Para os marketplaces, que é uma indústria que está a crescer aqui em Portugal, e eu relembro que nós temos muito aquém ainda no que toca a compras online face ao resto da Europa, mesmo depois da pandemia, basicamente estamos a impor custos logo à nascença a uma indústria que ainda está a impor-se no mercado local. Ou seja, basicamente, Gaspar, não houve aqui uma uniformização. Não há nada positivo. Não há nada positivo, a não ser para a União Europeia. E na sua opinião não há nada positivo. Sim. Eu acho que sim. Ou seja, mas na realidade, na sua realidade, portanto, e já percebi os desafios e, portanto, já andam, e no caso da DOT já andam a preparar todos os mecanismos desde o ano passado, portanto, como referiu, desde novembro do ano passado. E, portanto, e no vosso caso em concreto, estou a perceber que enfrentaram naturalmente vários desafios, como outros marketplaces enfrentaram, outros shoppings virtuais, e, portanto, nesta fase, estando a 2 semanas de entrar em vigor, que desafios é que ainda tem, Gaspar? O que é que neste momento, portanto, sente que já estão, que têm tempo e estão preparados para, a partir de 1 de julho, aplicar esta nova realidade e, portanto, à partida é uma inevitabilidade, portanto, é o que vai acontecer. Que desafios é que ainda sente que têm até lá, ou como é que estão? Estão preparados neste momento? Como é que está? Neste momento, sim. Neste momento, nós obviamente já fomos fazendo aqui o trabalho de casa e fomos tentando minimizar esse risco e construir até ao máximo de informação que nós tínhamos. Acho que vamos estar preparados no dia 1 de julho, tudo aponta para que sim, mas, novamente, há um custo de oportunidade. Enquanto estamos a desenvolver isto, nós estamos a desenvolver outras coisas que seriam muito mais úteis para o cliente final e portanto, do nosso lado, há aqui algum desagrado acima de tudo pela incerteza e pela falta de informação que há de forma concreta nestas decisões. Ou seja, estas decisões são muitas vezes tomadas sem ouvir as contrapartes e sem perceber qual é a dificuldade inerente a implementar algo que as nossas instituições decidem. E a questão é que, e há bocado estava a perguntar, Jaime, só para tocar neste ponto, do ponto de vista de competitividade, eu acho que isto demonstra, mais uma vez, que embora estejamos a tentar criar mais competitividade, na prática às vezes não estamos a conseguir, porque continua a haver aqui diferenças substanciais entre players mais estabelecidos e menos estabelecidos, maiores e menores, no que toca à União Europeia, que continuam a sobressair e, por exemplo, quer dizer, há N exemplos e como este, que podemos ver, quer dizer, podemos ver, por exemplo, pacotes de subscrição de, sei lá, um Amazon Prime da vida, por exemplo. Quer dizer, nós temos uma autoridade da concorrência aqui em Portugal que se eu vendesse alguma coisa abaixo do preço-custo, eles estariam a bater-nos à porta. E quando vemos um pacote destes, obviamente que
30 e poucos euros não pagam as entregas gratuitas durante um ano inteiro. E, portanto, quando olhamos para isto, não me importa se me deixarem ter as mesmas regras, não há mal nenhuma. A única questão aqui é tentarmos criar aqui algo que seja produtivo para as empresas nacionais. O DOT tem 98% das suas empresas são nacionais, são mais de 1.700 empresas a vender aqui. Nós estamos, efetivamente, a ajudar nesta transformação digital e, para muitas empresas, acho que ajudámos significativamente durante a pandemia para que elas mantivessem portas abertas, mesmo que digitais. Portanto, acho que nós todos temos de levantar esta bandeira e tentar mostrar que é importante cuidarmos dos nossos, é importante cuidarmos das nossas empresas, sejam elas agregadores, sejam elas sejam elas cliente final, o que seja. Mas acho que é importantíssimo olharmos para isso e é isso que nós notamos que, infelizmente, em todas estas propostas que vão surgindo, falta falarem com o cliente final, falarem com as empresas ou pelo menos ouvir o feedback que as empresas lhes dão. O aspecto prático, no fundo, ou seja, a realidade e o aspecto prático, porque deduzo também, Gaspar, portanto, essa sua opinião é a opinião generalizada, no fundo, do setor, portanto, outros marketplaces e outros shoppings virtuais, portanto, ou seja, pelo que me está a dizer, no fundo, em vez de diminuir a carga administrativa, até foi aumentar aqui um bocadinho a parte burocrática e peso que incide sobre vocês. Para nós, sim. E o risco, não é? E o risco, porque se eu passo a ser responsável por recolher este IVA, qualquer tipo de desinformação a nível de preço, por exemplo, desinformação a nível de categoria de produto, porque depois diferentes produtos têm diferentes IVAs, etc. Quer dizer, mesmo isso passa a cair do nosso lado. Ou seja, eu daqui a pouco, como marketplace, vou ter de ter uma equipa de compliance, como têm os bancos, ou como têm as seguradoras. Há coisa que, obviamente, nós não prevemos, não temos, e quer dizer, e na prática vai ser um custo adicional para uma estrutura lean como a nossa. Claro, ou seja... Gaspar, preparem-se porque é isso mesmo que vos vai acontecer. Eu lembro-me há 20 e tal anos atrás, quando comecei a trabalhar, os departamentos de compliance dos bancos eram poucas pessoas. Hoje em dia são o maior departamento de qualquer banco e deve-se justamente a isso, não só às autoridades tributárias, muito às autoridades tributárias, também obviamente ao regulador, que vocês não estão sujeitos à regulação, mas preparem-se porque é esse o caminho, infelizmente, e estou completamente de acordo com isso. Isto é uma... Ouça, António, eu venho da área financeira, eu acompanhei essa transição e esse peso cada vez maior das equipas de compliance, ou da necessidade de compliance, e aqui estou a ver exatamente o mesmo. E atenção, não estamos a falar sequer de propostas e no que toca aqui mais aos marketplaces, de propostas que têm vindo a público, ou propostas de lei que vão além do que a União Europeia propõe até, ou seja, para estarmos ainda mais, em teoria, do lado do consumidor, mas que, feliz ou infelizmente, não se aplicam aos modelos de negócio de um marketplace e que, portanto, o que vão fazer é, pura e simplesmente, encarecer os custos para o cliente final. Atenção, os custos dos marketplaces locais, porque depois tal não acontece para marketplaces internacionais, ou seja, estamos literalmente a abrir a porta a que os internacionais possam ficar com a fatia do mercado cada vez maior, mais ainda estes internacionais, pouco ou nada, ajudam as empresas locais. Portanto, o que estamos na prática a fazer é não só a não ajudar os marketplaces locais, como também a não ajudar as empresas locais. Portanto, é isto que estamos infelizmente é nesse sentido que estamos aqui a trabalhar. E é uma pena, sinceramente, português, sinto uma pena nesse sentido, porque muitos, por exemplo, olhamos para o exemplo da Holanda, por exemplo, que tem um marketplace muito forte local, por exemplo. Quer dizer, a maior parte dos outros não fazem assim grande moça. Mesmo no Brasil, por exemplo, um bocado mais protecionista nesse sentido, os marketplaces internacionais pouca moça fazem. O que é que isso faz? Cria um ambiente concorrencial bastante positivo a nível nacional, cria empresas nacionais sólidas que vendem através destes canais, tal como nós temos os nossos shoppings físicos, termos os nossos próprios shoppings digitais,
E isso fortalece toda a nossa economia e, acima de tudo, dá confiança ao consumidor final, porque sabe que, se tiver um problema, pega no telefone e liga para uma empresa nacional, tal como a nós nos acontece aqui nos escritórios, que às vezes vêm buscar bater pessoas à porta para fazer perguntas sobre um sofá que querem comprar, um eletrodoméstico, e ainda bem que o fazem. A realidade de proximidade. Nós não temos nenhum aqui, mas é a realidade. E, portanto, eu tenho uma posição bastante ativa neste ponto, porque é algo que estou a ver a ir não pelo melhor caminho e custa-me um pouco. Sim. E outro tema que falámos aqui há bocadinho, que é relativamente ao fim da isenção para remessas de baixo valor, nomeadamente de valores abaixo de 22 euros. Gaspar, o que é que daqui tem algum impacto? Ou seja, qual é a sua opinião relativamente a esta medida, ao fim da isenção de IVA, que até agora... Sim. Eu aí, de um ponto de vista de marketplace em si, não há um grande impacto. Para nós, diretamente, não há um grande impacto. Eu acho que isso aí vai na direção certa de criar um level playing field entre sellers intracomunitários e extracomunitários, obviamente. Exatamente, isso vai. Do ponto de vista de competitividade, vamos lá ver, um AliExpress, o average order value é baixíssimo. Portanto, estamos a falar de 1 euro, 2 euros, 5 euros, são compras assim, são compras pequeninas, ou 10 euros em que eu junto 10 capas de telefone diferentes. Portanto, adicionar aqui 23% não faz uma diferença no bolso do consumidor final. Portanto, eu acho que é mais justo, não é mais justo, é o mínimo, que é, sim senhores, se os outros têm que pagar IVA, estes senhores também devem pagar, e acho isso aí bastante positivo. Do ponto de vista de competitividade, eu não sei se vai criar uma competitividade maior. Será que as empresas europeias vão conseguir produzir capas de telemóvel a 30 cêntimos ou 40 cêntimos? Não sei, talvez sim, talvez não, e talvez esse IVA possa fazer diferença. Mas acho que, do ponto de vista geral, não tenho grande coisa a dizer aí. Acho que estamos a ir buscar o IVA que realmente deveria ser pago cá. Sim, no fundo acaba por ser o que o António também já referiu, que acaba por ser uma fonte de receita adicional de IVA que realmente acaba por surgir aqui. José, aqui um tema que nós já tínhamos falado, que é, portanto, a partir de agora vai haver uma uniformização do volume de negócios a partir do qual as empresas devem liquidar o IVA, cada Estado-membro, para os tais, portanto, até agora tínhamos uma série de limites diferentes por Estado-membro, portanto, passamos a ter uniformemente 10 mil euros por Estado-membro, portanto, em que cada empresa se registra para efeitos de IVA num só país, entregando uma declaração de imposto e fazendo um único pagamento no fundo. Do ponto de vista de parametrização de software house, que diferenças é que sentiu nos clientes? Portanto, simplificação neste caso, claramente, ou nem por isso? Nem por isso, porque na prática vai surgir duas declarações de IVA. Continua a existir a declaração de IVA nacional e vamos ter agora uma declaração de IVA diferente, específica, para entregar no balcão único. Isto significa que, da parte do suporte dos sistemas informáticos, temos que conseguir que estes registros sejam claros e separados e portanto, produzir mais um fecheiro ou um web service para comunicar esta nova declaração a entregar à autoridade tributária local. No caso, ainda por cima, também com prazos distintos. Enquanto as empresas estão normalmente com IVAs mensais ou trimestrais, neste caso é um prazo um pouco distinto, que é ao final do último mês a seguir o trimestre anterior relativo às vendas. Portanto, teremos momentos distintos, reportes fiscais distintos e, portanto, mais uma declaração. Portanto, temos que, mais uma vez, adaptar os sistemas para produzir essas duas declarações distintas, a nacional e esta nova a entregar no balcão único. Ok. E António, na realidade, na sua opinião, que ganhos é que podem ser aqui conseguidos a nível micro e macro? Antevê aqui ganhos efetivos ou qual é a sua opinião aqui relativamente a este tema? Não, eu acho que se permitiu, com este sistema do balcão único, permitiu-se aplicar com maior rigor a regra da tributação no destino e, portanto, acho que essa é a lógica. Permitiu reduzir este limiar sem causar grande disrupção no mercado de vendas online. Em nível macro-micro não vejo que haja uma grande diferença, ou seja, eu acho que aqui a arbitragem que pode haver não é muito relevante, ou seja, é óbvio que, aliás, o regime
eu, inclusivamente, se faço vendas inferiores de 10 mil euros, posso optar pelo regime do balcão único. Portanto, em teoria, poderia haver aqui uma arbitragem de registar-me quando a minha taxa for mais alta e não registar quando a minha taxa for menor. Mas acho que não é relevante. Acho que aqui, essencialmente, é uma questão prática. É colocar aqui nas muito pequenas empresas, não as forçar a ter estes digamos, acréscimo de compliance que o José referia, mas acho que não a nível micro ou macro, não acho que haja grandes consequências. Portanto, que é isso que no fundo é um esforço administrativo extra de compliance que acabará por ter. Sim, e tanto que para as empresas que, por exemplo, em alguns países, normalmente o limite era 35 mil euros, noutros 100 mil euros, e quando uma pequena empresa, uma microempresa, atingisse esse valor, 35 mil euros de faturação, por exemplo, a Espanha, que é um mercado que está aqui ao lado e fácil de atingir, teria-se que registrar pelas regras antigas, teriam que se registrar em sede IVA naquele país e entregar lá os impostos. A União Europeia calcula que só este processo administrativo custasse às empresas pelo menos 8 mil euros. E o que acontecia na prática é que muitas empresas não o faziam, portanto, não estavam completamente compliance. Isto veio facilitar bastante esta nova realidade do balcão único e poder entregar todos os impostos, declarar todos os impostos num único país, de facto vai, pelo menos na minha opinião, fazer com que muitas empresas, as pequenas e as micros, estejam compliance com estas novas regras. Muito bem. E então, aqui, portanto, agora a regra de tributação passa a ser aplicável no país de destino e, portanto, o IVA é pago de acordo com as leis do país destinatário. Como é que antevê, portanto, aqui nas gestões entre os diversos Estados-membros ou as diversas autoridades tributárias, como é que antevê que vai ser esta comunicação, esta entrega? Portanto, quem acha que, no fundo, as empresas nacionais vão acabar por ser apanhadas aqui no meio e ser eventualmente prejudicadas? Como é que antevê? Só uma clarificação. É feito com regras, é feito com a taxa do país de destino. Ou seja, as regras mantêm-se as regras do Estado da sede, não é? Certo, e daí a simplificação. Exatamente. Assim, vamos ver, este é um sistema informático que eu imagino muito complexo, teve 3 anos a ser desenvolvido e, portanto, acho altamente expectável que o primeiro ano de funcionamento cause aqui algumas entropias. Agora, repare, há vários sistemas fiscais em que há uma cobrança num Estado-membro que depois é dispersa pelos mais determinados. Há vários exemplos desses em diversos impostos. Portanto, eu acho que essa prática já está consolidada. Agora, se me perguntar se eu acho que isto vai correr tudo bem a partir dentro de 2 semanas, não acho. Mas vamos ver. Vai ser certamente, como tudo, um período de adaptação normal que vai surgir e certamente surgirão alguns problemas por tudo o que é regras novas. Gaspar, relativamente ainda aqui ao que nós estávamos a falar no fundo, de competitividade e se calhar lançando um bocadinho aqui o que é que poderia ter sido feito aqui diferente nesta parametrização ou nestas regras novas que vão surgir e Gaspar, de acordo com o conhecimento tem obviamente do setor e da realidade da DOT e parceiros, o que é que acha que aqui poderia ter sido efetuado de forma diferente? Portanto, para o bem da competitividade dos marketplaces, dos shoppings virtuais, de empresas como a DOT, o que é que acha que poderia aqui ter sido feito de diferente e sugestões? Eu acho que algumas coisas poderiam ter sido feitas de diferentes. Uma é esta transparência de informação para que nós nos possamos planear. Ou seja, o exemplo que eu dei há bocado, uma das respostas que é bastante relevante para o desenvolvimento desta solução, foi dada na semana passada pela AT. Até lá já tínhamos perguntado qual era a interpretação e a resposta até foi dada com base na nossa interpretação. Nós temos, olha, a nossa interpretação é esta, vocês concordam, não concordam? Sim, concordamos. Ok, perfeito, mas até lá, tudo isso estava indefinido. Essa é a primeira questão, ou seja, eu acho que as instituições têm de compreender que não se carrega num botão e as coisas estão feitas. Há um desenvolvimento por trás. Tal como o António disse, o sistema de balcão único demorou 3 anos a ser desenvolvido, a nós estamos a pedir para, em 3 semanas, fazermos o mesmo. Portanto, acho que é, e ainda por cima, com o risco de sermos autuados se não cumprirmos. E, portanto, quer dizer, nós estamos aqui entre a espada e a parede. Eu tenho de parar a minha equipa para fazer isto.
é sim ou sim, não há aqui grande hipótese. A mesma coisa acontece com a SAG e assim por diante. Portanto, é sim ou sim. E acho que esta falta de, eu diria quase uma falta de respeito pelo tempo que as empresas dedicam a este tipo de iniciativas é muito negativa. Esse é um dos lados. Outro lado para isto é olharmos para esta transição da responsabilidade de uma entidade para outra. Ou seja, na verdade estamos a passar a responsabilidade das ATs locais para os marketplaces que basicamente os estão a substituir neste trabalho de fiscalizar. Veja-se, um vendedor extracomunitário que só vende através de marketplaces, na prática não tem que fazer absolutamente nada. Ele não gasta um tostão, porque a única coisa que vai acontecer é, sobre os produtos dele, que fossem acima de 22 euros, e ele só vai ter de alterar para os abaixo de 22, vai passar a ser cobrado um IVA. Esse IVA vai ser recolhido pelo marketplace local, vai ser pago pelo marketplace local. A fatura vai ser paga vai ser criada e vai ser emitida pelo marketplace local. Ou seja, há aqui, além disso, uma presunção de garantia, ou de processo de garantia, que passa para o marketplace. Portanto, como sou eu que tenho que emite essa fatura, eu vou ter de explicar ao cliente que, olha, atenção, a garantia do seu produto, na verdade, não é minha, é de um vendedor qualquer que está na China ou que está em Inglaterra. Nem vamos tão longe quanto a China. Vamos à Inglaterra porque já se aplica. Ou seja, um vendedor de Inglaterra que vende através do marketplace, nós, graças a Deus, temos alguns, passa na prática a ficar isento de dar essa garantia ao cliente final, porque essa garantia, como somos nós que passamos a fatura, somos nós que temos de ser responsáveis perante o cliente por essa garantia. Ou seja, se ele vender um eletrodoméstico qualquer, eu não sei arranjar micro-ondas, não faço ideia, nós não temos aqui ninguém especializado em micro-ondas, mas vamos ter de ser responsáveis por isso. Portanto, como é que isto aqui podia ter sido melhorado? Podia ter sido melhorado conhecendo melhor a realidade destas empresas e conhecendo melhor quais são as dores operacionais destas empresas. E é para isso que nós também, proativamente, vamos falando com todas as entidades e vamos pedindo audiências com todas as entidades para tentar explicar-lhes o bit e o byte, porque, como os ingleses dizem bem, the devil is in the details. E, portanto, aqui é a mesma coisa. Eu posso fazer isto aqui. De um ponto de vista global, parece-me interessantíssimo, porque o IVA passa a ficar na Europa, já é um excelente passo, que era algo que eu também já tinha dado muitas opiniões sobre. Mas a forma como estamos a fazê-lo é um pouco é bastante onerosa para os players locais. No que toca ainda aqui à igualdade, novamente reitero, acho que para um player nacional e pequeno ter exatamente as mesmas exigências que um player grande e mais estabelecido e com história de IVA e de não pagar impostos, o que faz é que, na prática, esse custo, que é o mesmo para mim como para um player enorme, seja muito mais oneroso para mim, porque, dada a dimensão, quer dizer, nós nascemos há 2 anos, se fôssemos do mesmo tamanho é que era aqui um fenómeno, mas, quer dizer, lá chegaremos. Esse custo e esse peso desse custo e desse investimento é muito maior. E, portanto, acho que temos de consideração este desequilíbrio que existe ainda entre instituições e, acima de tudo, ouvir o nosso cliente, que é o que nós, em ambiente tecnológico, em ambiente de startup, fazemos diariamente. E acho que as instituições devem ouvir mais os seus clientes, que são as empresas, que são os consumidores locais, para perceber quais são os impactos que vão ter, que as suas decisões vão ter. Muito bem, Gaspar. E António e José, se calhar também pegando, e, portanto, nesta pergunta que eu acabei por fazer ao Gaspar, e, portanto, agora, tanto num ponto de vista do António, mais da parte do ponto de vista fiscal, o que é que poderia ter sido feito de diferente nestas, não a diretiva europeia, mas na transposição para a realidade portuguesa, o que é que eventualmente poderia ter sido, e depois também no caso do José, do ponto de vista de parametrização de software, também o que é que poderia ter sido diferente. Mas, António... Não, eu acho que o ponto é isto que o Gaspar referiu e tem toda a razão. Que o devil is in the details. E a verdade é que e nós somos muito bons nesses detalhes. Nós somos muito bons nos detalhes de nos tramarmos a nós próprios, que é uma tendência que temos, ou seja, temos um leque de opções práticas, cumprindo as diretivas, as diretivas não são tão detalhadas, não é? Damos aqui uma certa margem de implementação. Nós temos
quase sempre o dom de irmos para a solução mais complicada e mais onerosa para os players portugueses. É uma transição, infelizmente, e estou completamente de acordo com o que o Gaspar disse, absolutamente de acordo. Eu acho que não fomos muito inteligentes, o legislador não foi muito inteligente na forma como transpôs e provavelmente colocou um ónus nos marketplaces portugueses que os vai colocar claramente em desvantagem com outras jurisdições. E infelizmente isto é um hábito. Bem, portanto, ou seja, o que a União Europeia acabou no fundo, por ser a bandeira de aumento de competitividade, diminuição dos custos, diminuição de todo o processo administrativo, portanto, na transposição para a realidade portuguesa, pode não ser bem assim, claramente. Este ponto que o Gaspar referiu, eu acho que é um ponto interessantíssimo. Eu não tenho tanta certeza que a responsabilidade, naquele caso, fosse da DOT, da responsabilidade do produto. Sim, agora, que vai criar um imbróglio jurídico brutal, vai. Ou seja, eu se compro um micro-ondas na DOT e não funciona, eu não sei quem é a responsabilidade. Exatamente. E, portanto, isso mesmo. A primeira porta onde eu vou bater. Agora, eu não sei como é que vão resolver este problema e acho um problema gravíssimo. É muito mais grave do que o problema fiscal e do compliance. Verdade. António, posso complementar aí com uma coisa, que é, nesse tema, o António está coberto de razão, ou seja, a responsabilidade não é nossa. Mas quando eu passo uma fatura ao cliente final, e eu se for o cliente final e recebo essa fatura, e essa fatura vem assinada pelo DOT, que é ao contrário do que acontece, por exemplo, em França, que era o tal caso que eu estava a dizer, onde o Estado francês obriga a que o IVA seja recolhido pelo marketplace, mas a fatura continua a ser emitida pelo vendedor final. Pelo menos o cliente sabe quem é a sua contraparte efetiva. Aqui, a contraparte quase efetiva vai ser o DOT, embora a responsabilidade da garantia na prática e do ponto de vista legal não é nossa, mas para o cliente final vai ser. E no final do dia é a percepção para o cliente final que é importante, porque senão o cliente vai dizer, não, olha, eu não gosto de comprar no DOT, vou passar a comprar numa Amazon ou num AliExpress ou no que seja. E o que acontece? Quem diz o DOT diz qualquer um dos nacionais, porque depois o que vai ver vai ser, ok, este senhor não me resolve este problema. Nós já temos maneira de resolvê-lo, não há mal nenhum, mas isso indiretamente vai causar um custo acrescido para o cliente final. Portanto, ou seja, eu posso, no limite, posso fazer um seguro para qualquer tipo de garantia, não há mal, mas esse custo vai ter de ser diluído em algum lado. E, portanto, o meu medo é que, para o cliente final, esse custo seja repassado, o que faça com que os produtos vendidos por marketplaces nacionais sejam mais caros e, por tal, menos competitivos e que vendam menos do que players internacionais. Novamente, não contribuindo para a economia local. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, que algumas decisões assim têm como efeito a médio e longo prazo. Mas esse é um ponto fundamental e que certamente vai ter de ser definido. Portanto, vai criar litígio, vai criar confusão, mas que certamente é fundamental para ser decidido urgentemente. José, também transpondo aqui a questão que tínhamos feito. Sim, a Comunidade Europeia, ao indicar ou dizer que aplica-se as regras fiscais do país onde a empresa está registrada a nível do balcão único e para as empresas nacionais que estão registradas em Portugal vão registrar no balcão único português, agrava-se ainda mais relativamente comparando com os outros países, porque nós sabemos perfeitamente que Portugal é dos países do mundo que tem a legislação fiscal mais complicada e tem regras que não existem em mais nenhum outro país do mundo. E, portanto, eu acho que a Comunidade Europeia podia ter estabelecido regras a nível de emissão de faturas, de cobrança de IVA, uniformes, ir aos detalhes, e dessa forma não havia dúvidas entre os vários países, e portanto estávamos em pé de igualdade, mas neste caso, ao deixar ao critério de cada país nacional o cumprimento das regras, quem está registrado em Portugal, de facto, vai complicar muito. E aí podiam melhorar. E outro é a mesma questão, ao deixarem no país estabelecimento das regras, a falta de resposta pela autoridade tributária. Portanto, a própria autoridade tributária já sabia que se ia entrar em vigor no dia 1 de julho, provavelmente estariam à espera que isto fosse adiado, mas não foi adiado, e o que é facto é a informação tarda a chegar, chega tarde, e depois as empresas nacionais e as próprias empresas de produção de software têm que correr contra o tempo para adaptar os sistemas para que no dia 1 de julho isto esteja operacional. Sim, sem dúvida, é uma corrida contra o tempo. Muito bem.
Se calhar o último tema, e para sairmos aqui um bocadinho do espectro do IVA e não estarmos aqui, que obviamente é o assunto fundamental que no fundo que serviu como mote para este tema do impacto da fiscalidade no comércio, na competitividade do comércio digital nacional e internacional. Eu propunha, e gostaria de vos ouvir também, portanto, e se calhar começando, António, por si, portanto, de um acordo que surgiu há 2 dias do G7 relativamente a uma reforma do sistema tributário mundial, em que, no fundo, vem aqui fazer uma repartição do IRC, criando uma taxa de IRC mínima e, no fundo, tentando fazer aqui uma divisão tentativamente mais justa da economia digital pelos vários países. Sim. Portanto, António... Sim, esse acordo tem essencialmente 2 pilares. O primeiro pilar é esse da taxa mínima, não é? Ou seja, pretende-se que não haja nenhum Estado, nenhum país que tenha uma taxa reduzida. O número agora em cima da mesa é 15%, é provável que até seja um pouco mais. Sim. Eu diria que esse mas é o impacto, é o mais mediático. Depois há um segundo pilar, e assim é absolutamente transformador, e já se discute há muito tempo, no contexto da chamada CCTB, que é, no fundo, criar uma base, um grupo consolidado mundial para as multinacionais. Já se vem discutir isto há muito tempo, que é basicamente começar a alocar os lucros para efeitos fiscais, não à sede, que é fácil de deslocalizar, mas sim onde estão os clientes, os ativos e os trabalhadores. Portanto, é usar estes 3 outros critérios, não a sede, mas sim onde é que estão localizados os principais ativos da sociedade, que é os trabalhadores, os clientes e os ativos, e depois criar aqui uma chave de alocação com base nesses 3 critérios e dividir o imposto por todos esses países. Ou seja, o que é que acontece? Um grupo multinacional apura o lucro de todo o grupo e depois, com base nesse critério de alocação, vai pagar o imposto em cada um dos países. Os países têm uma margem para fixar a sua taxa de IRC interna, desde que não seja abaixo dos 15%. Portanto, isto é absolutamente transformador. Está um pouco ligado com o que nós falávamos do IVA, tal tributação no destino. É dizer, repare, o sistema fiscal internacional foi pensado em 1920, na década de 20, foi altamente expandido ali nos anos 50, 60, e nós temos estado a trabalhar com base nesses modelos. A sede, o estabelecimento estável, o depósito, todos estes conceitos que hoje em dia são absolutamente obsoletos. Ou seja, hoje em dia, cada vez mais, o comércio é digital. Então, com a deslocalização toda criada pela foi brutal. Ou seja, não interessa onde é que a empresa está, não interessa onde é que está sediada, e, portanto, a lógica é essa. E acho isto altamente transformador, e isto acho que é uma medida muito positiva para as empresas portuguesas, porque, sobretudo, porque somos um mercado periférico, por um lado, portanto ninguém se vem cá instalar para a sua base mundial, e por outro lado, porque nos vai colocar aqui em plano de igualdade com outras empresas, a Amazon e todas essas que, de facto, têm muito mais margem para fazer planeamento fiscal, para se localizarem onde quiserem, enquanto que as empresas portuguesas que estão a começar não têm. Portanto, acho essa medida muito positiva. Esta sim pode trazer uma competitividade efetiva. Eu acho que sim. E houve coragem política, porque esta medida é conhecida há muitos anos, há décadas que nós falamos neste sistema, e finalmente foi dado um passo. Eu acho que este passo é um passo gigante e acho que agora não há volta atrás. Acho que vai sem mesmo dúvida, também acho que não deverá voltar atrás, sem dúvida. Gaspar, acredito que tenha também ouvido aqui, portanto isto foi há 2 dias que acabou por ser anunciado, portanto isto, e vai um bocadinho de encontro ao que estávamos a falar há bocadinho, portanto da competitividade das empresas portuguesas e realmente de desvantagens competitivas que realmente existem face a outros gigantes, mas Gaspar, isto aqui pode efetivamente trazer, vamos ver ainda que, portanto, de acordo com o peso de cada realidade, mas pode trazer aqui uma maior competitividade. Eu acho que, vamos ver, sim, eu tenho uma política, tenho uma postura um bocadinho mais liberal quanto a isto e acho que cada país tem a sua própria realidade. Sei lá, se formos analisar um país como a Irlanda, por exemplo, cujo IRC é 12,5%, por exemplo, e atrai empresas como a Apple, a Google, Facebook, etc., para o seu país. Não é só pelo IRC que eles os atraem, é por várias outras condições que vão dando e que são muito relevantes. Há muitas empresas destas internacionais que beneficiam desse imposto, mas não é esse o único critério que estamos aqui a discutir. Eu concordo com a alocação em termos, por exemplo, de receitas e onde é que elas estejam a ser criadas, e estas políticas de acerto de IVAs
locais. Acho que os países têm de pensar bastante na sua própria competitividade e Portugal é um exemplo desses. Quer dizer, nós tínhamos tudo para ser, quer dizer, o que é que nós não temos face a uma Irlanda, o que é que nós não temos face a uma Holanda ou um Luxemburgo? Absolutamente nada, só nos falta um bocado mais a centralização na Europa, mas mesmo assim não é isso um problema. Agora, acho que nós também não podemos estar a nivelar por baixo, temos de nivelar por cima, e se queremos ser mais competitivos do que outros países, isto aqui vai, de certa forma, equilibrar a nível global, mas no que toca aos países mais pequenos, e Portugal incluindo nisso, acho que não sei até que ponto é que vai fazer uma diferença substancial para a nossa competitividade. E por isso olho para estas medidas um bocado com algumas reservas, porque hoje são 15% e daqui a uma ou duas eleições será que já só para 20 ou para 30? Quer dizer, acho que é um bocado nesse aspecto que acho que devemos debater. Eu não sei muito bem se é pela taxa de IRC mínima, se é por esta alocação, e o António fez aqui uma descrição bastante clara e elucidativa quanto ao facto de os critérios estarem obsoletos, e eu concordo. Mas acho que temos de pensar na competitividade não necessariamente só pelo imposto que é cobrado, mas sim pela vontade que os Estados têm de atrair estas empresas. Aqui em Portugal, por exemplo, e no que toca mais ao setor tecnológico, por exemplo, nós temos aqui, cada vez que vem uma empresa internacional para cá, nós ficamos muito felizes e vão contratar 300 pessoas, 400 pessoas para o centro de Lisboa, para o centro do Porto, etc. Na prática, estamos a criar centros de outsourcing. E isso faz-me lembrar os anos 80 e os anos 90 da indústria têxtil, ou seja, nós conseguimos atrair investimentos e atrair clientes, digamos assim, mas é quase pelo preço. Não quer dizer que as nossas equipas não sejam boas, tecnicamente são boas, mas se calhar é uma questão de preço até o leste europeu ser mais competitivo ou até se tocarem que há países. Nós atualmente contratamos uma data de pessoas remotamente no Brasil e então são tão bons ou melhores do que as pessoas cá. E, portanto, para nós é mais a competitividade de know-how e do custo do que necessariamente outra coisa. E muitas destas sedes e empresas internacionais não trazem para cá quem realmente tem que trazer, que é os seus CEOs, os seus CTOs, os seus COOs, que é para trazer o know-how e a tomada de decisão. Basicamente, estamos a criar fábricas aqui de desenvolvimento. Não é mau, pelo contrário, é bom. E estão a deixar aqui impostos em termos de segurança social, impostos em termos de IRS que estas pessoas estão a pagar e as próprias empresas, mas não é só pelo IRC que estas empresas vêm para cá. E, portanto, acho que a competitividade não pode ser só regulada com base num número. Acho que há muitos outros fatores e essa flexibilidade vai trazer mais valor aos Estados e às empresas também. Tem de ter em consideração muitos outros fatores, sem dúvida. Temos cerca de 3 minutos, estamos a terminar. Queria só lançar um último desafio a cada um de vocês, muito curto, pelo tempo que temos. Só, portanto, e voltando aqui um bocadinho ao tema do impacto da fiscalidade na competitividade do comércio digital nacional e internacional, mas não focando apenas na fiscalidade, mas no caso do António, na fiscalidade, mas no caso de cada um de vocês, portanto, que medida que medida é que acham que verdadeiramente poderia aqui trazer uma efetiva competitividade para a realidade das empresas portuguesas, seja do ponto de vista mais administrativo, mais burocrático, de processos, seja do ponto de vista fiscal, uma medida, seja, Gaspar, do ponto de vista prático de negócio, o que é que poderia aqui ser realmente importante? E, portanto, temos pouco tempo e é um bocadinho ingrato, mas gostaria de vos ouvir, se calhar começando, José, por si. Como os colegas disseram, Portugal é dos países do mundo com a fiscalidade mais complicada. Portanto, temos muitas regras, muito dispersas. Obrigações declarativas e, portanto, enquanto não simplificarmos, não vamos ser competitivos. Não vamos trazer empresas internacionais que, quando chegam aqui e veem esta complicação, desistem.
E, portanto, esse, no meu ponto de vista, é claramente, sem dúvida, e portanto acaba por ser quase uma bandeira, que é toda a simplificação, todo o processo burocrático, a parte declarativa e tudo isso seria extremamente importante. E, aliás, e qualquer multinacional que vem para Portugal sente e acusa logo isso, não é, António? Portanto, acaba logo por acusar... Para mim, o ponto essencial, e é transversal, mas também fiscal, é a justiça fiscal, a celeridade da justiça e o contacto com a administração tributária, que é altamente frustrante. Ou seja, há muita incerteza e acho que isso é fundamental. O êxito da Holanda é esse, é o tax inspector só haver é a velocidade com que tem garantia. E acho que esse é o ponto. Ok, muito bem. Gaspar, só indo para um tema um bocadinho mais macro, eu acho que Portugal tem um tema em mãos que realmente tem de investir, que é o reskilling das pessoas. Ou seja, eu acho que toda a economia está a se tornar cada vez mais digital, cerca de entre 800 a 1 milhão de empregos vão deixar de existir nos próximos 10 anos e nós precisamos realmente de investir na formação das pessoas aqui em Portugal e não ter vergonha de as reciclarmos em termos de funções mesmo. E, portanto, se calhar algumas profissões vão deixar de existir e nós temos de investir em trocar esses skills e em educar essas pessoas para que essas pessoas se consigam dedicar a iniciativas e indústrias que sejam bastante mais lucrativas e que tenham um futuro bastante melhor para Portugal. Isto é um tema um bocadinho mais macro, não tem nada a ver com isto, real, sim, mas tem um impacto direto. Tem Um impacto direto na vida das empresas, na vida uma empresa como a nossa, por exemplo, tem imensa dificuldade em contratar, por exemplo, e isso é porque, embora digamos que somos uma empresa, somos uma nação com muitas competências tecnológicas, etc., na verdade é difícil de as encontrar e, portanto, acho que temos mesmo de investir nisso e temos todos de ter essa consciência que mesmo das nossas pessoas dentro das nossas organizações, daqui a 10 anos, a função que elas têm deixa de existir pela automatização Sim. e por todo o desenvolvimento que temos. Sem dúvida, e isso é uma realidade, é realmente a formação contínua e não só on the job, mas estarmos constantemente ferramentas às pessoas para continuarem a evoluir é sem dúvida um fator importante. Bem, resta-me então agradecer-vos a todos por este debate, pelo vosso contributo, que realmente foi fantástico. Acho que debatemos aqui temas bastante importantes e realmente, sem dúvida, focado no IVA, aquela primeira parte, mas acho que é realmente fundamental, porque é o que vai entrar em vigor daqui a 2 semanas, conforme o próprio tema do debate indicava. Portanto, a competitividade do comércio digital é absolutamente fundamental e, portanto, acho que foi um debate bastante interessante e completo e, portanto, resta-me agradecer. Gaspar, muito obrigado pela presença e pelo contributo. António, José, muito obrigado pelo vosso contributo e presença. Muito obrigado. Obrigado pelo convite. Obrigado, então. Obrigado.